Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das sátiras mais geniais da nossa literatura, O Alienista, de Machado de Assis. Uma história incrível sobre ciência, poder e, claro, sobre a linha muito tênue que separa a razão da insanidade. Pois é, qual é essa linha, né? Essa é a pergunta que move a história toda. É uma questão que persegue a humanidade há séculos e que Machado de Assis, claro, explora com uma ironia que só ele tem. E no centro dessa história toda, a gente encontra um homem, um cientista, que dedicou a vida a encontrar essa resposta. Só que os resultados, bom, eles não foram nem de longe o que ele esperava. Vamos acompanhar essa jornada. Então, vamos começar do começo, né? Com a nobre missão de um cientista. A história nos apresenta o Dr. Simão Bacamarte. Pensa num cara que era o suprassumo da medicina da época. Ele volta para a cidadezinha de Itaguaí com uma ideia grandiosa. Um plano que parecia a coisa mais racional do mundo. Construir a Casa Verde. Um lugar para isolar, estudar, classificar e, quem sabe, encontrar a cura para todos os males da mente. Um objetivo bem nobre, certo? Só que, conforme os estudos dele avançam, alguma coisa começa a mudar. O Dr. Bacamarte tem uma virada de chave assim radical. Ele começa a pensar, e se a minha ideia inicial estiver toda errada? A loucura, para ele, deixa de ser só uma exceção, uma ilhazinha isolada no meio de um oceano de razão. Não. Ele passa a enxergar a loucura como um continente inteiro. E é aí que a gente entra num território, bem, vasto e perigoso. O continente da loucura. Pega o caso do Costa, por exemplo. Um cara super querido em Itaguaí, conhecido por ser mão aberta. Ele herda uma grana e sai distribuindo, emprestando sem juros, até não sobrar nada. Para qualquer um, isso é bondade, né? Mas para a lógica fria do Bacamarte, isso era um sintoma claro de demência. Generosidade patológica. Afinal, quem em sã consciência não cuida do próprio dinheiro? E não para por aí. Depois veio Mateus. O cara construiu uma casa linda e, claro, sentiu o maior orgulho. Ficava ali na janela, admirando a obra, querendo que vissem. Pro Bacamarte, mania, orgulho excessivo da propriedade. E pronto, mais um para a Casa Verde. A coisa foi ficando tão absurda que até falar bem virou doença. O jovem Martim Grito fez um discurso todo pomposo, elogiando a esposa do doutor, e o que aconteceu? Internado. Diagnóstico? Eloquência delirante. Imagina só. A essa altura, já dava para perceber que ninguém em Itaguaí estava seguro. Claro, o medo começou a se espalhar. E a Casa Verde, que antes era vista como um símbolo de progresso, ganhou um apelido bem sugestivo: a Bastilha da Razão. E toda revolta precisa de um líder, certo? Entra em cena o barbeiro Porfírio. Ele foi o cara que conseguiu colocar em palavras o que todo mundo estava sentindo. Ele transformou a briga contra o médico numa verdadeira revolução pela liberdade. A Casa Verde, segundo ele, não era um hospital, era uma prisão para as pessoas sãs. E não é que a rebelião, que ficou conhecida como a Revolta dos Canjicas, deu certo, Porfírio toma o poder. Só que aí vem a ironia. Ele logo descobre que governar é muito, mas muito mais complicado do que se rebelar. De repente, ele está no comando e precisa resolver o pepino, o que fazer com a Casa Verde e com o próprio Dr. Bacamarte. Mas o Bacamarte, ele não se abala. Fiel à sua ciência até o fim, ele mesmo provoca uma reviravolta completamente chocante. É aqui que a gente chega na teoria invertida. O estalo veio dos próprios números dele. O doutor para, olha os dados e percebe, 4/5 da população de Itaguaí já está aqui dentro. Pela lógica da ciência, se a maioria das pessoas apresentam uma característica, então essa característica não é o desvio, é a norma, é o padrão. E o que ele faz? Ele vira a teoria dele de cabeça para baixo. O raciocínio é o seguinte: se tem algum desequilíbrio anormal, o estado natural do ser humano, então a verdadeira loucura, a anomalia, só pode ser o contrário, ou seja, o equilíbrio perfeito. A pessoa que é racional o tempo todo, virtuosa, sem nenhuma falha, essa pessoa sim é a doente que precisa ser estudada. E o que ele faz? Então, com essa nova ideia na cabeça, ele vai lá e abre os portões da Casa Verde. Dá para imaginar a festa que foi em Itaguaí, né? Do dia para a noite, todos os loucos foram considerados sãos. Mas a missão do Dr. Bacamarte estava longe de acabar. Na verdade, agora começava a parte mais difícil: encontrar os verdadeiros loucos. Pois é, a missão dele se inverteu completamente. Agora, a busca era pela sanidade.
Ou melhor, uma caça aos cidadãos perfeitamente equilibrados. E aqui a sátira de Machado de Assis chega no seu auge. É simplesmente genial. As pessoas mais virtuosas da cidade começam a ser internadas. O vereador Galvão, por exemplo, um cara super justo e moderado, foi recolhido. De repente, ser uma pessoa boa e equilibrada em Itaguaí virou um perigo. A busca vai se afunilando, até que só resta encontrar o último sujeito. Agora, a lista de sintomas perigosos do Dr. Bacamarte incluía coisas como sagacidade, paciência, modéstia, lealdade. Ele estava procurando o exemplar humano perfeito, o ser mais equilibrado de todos, que, na sua nova teoria, era o espécime mais raro e, claro, o mais doente. Ele investiga todo mundo, interroga os amigos e se autoanalisa com rigor científico implacável, até que ele finalmente encontra o caso perfeito. A grande questão é, depois de examinar cada alma em Itaguaí, quem era a única pessoa que tinha todas essas características? O próprio Dr. Simão Bacamarte. Isso mesmo. Seguindo a própria lógica até as últimas consequências, ele chega à conclusão de que ele é o único verdadeiro louco da cidade. E o que ele faz? Com a mesma convicção científica de sempre, ele se tranca na Casa Verde. Ele se torna o seu próprio e último objeto de estudo, morrendo ali 17 meses depois, sozinho com a sua ciência. E é assim que termina a jornada do Dr. Simão Bacamarte. A história é uma crítica genial, né, sobre os limites da ciência, sobre poder e principalmente sobre essa linha muitas vezes arbitrária que a gente traça para definir o que é normal. E no final a gente fica com a pergunta que ecoa até hoje. Afinal de contas, quando uma sociedade tenta definir a sanidade, quem é que realmente tem a chave do hospício?